identificar os elementos, os nós, os ramos do circuito e os ramos do circuito com fonte de corrente. Então, temos que identificar esses elementos. Então, os nós. Começamos pelos nós. Podemos enumerar os nós no circuito. No caso concreto, nós estamos a deparar com um caso de 4 nós. Depois vamos contar os ramos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ramo. Então, temos 6 ramos. Fontes de corrente. Estamos a contar 2 fontes, J1 e J6. 2 fontes. Então, já identificamos os nossos elementos. Nós podemos rever o circuito, vai mostrar esses elementos aí. Os nós, os ramos, nesse caso, os ramos com fonte de corrente. Daqui, nós vamos escrever a fórmula do número de equações. Número de equações pelo método, não é? Então, o que diz a fórmula do número de equações pelo método? Número de equações pelo método igual a ramos menos ramos com fonte de corrente, menos o número de nós menos 1. Bom, existe uma outra forma de escrever que é ramos menos ramos com fonte de corrente menos o número de nós mais 1. Temos a mesma coisa. E vamos substituir. Aqui nós temos o quê? 6, 2, vai ficar 4, não é? 4 menos 4, quanto é que dá? Aqui, 0, 0 mais 1 fica igual a 1. Então, aqui vamos ter uma equação. Então, temos esta equação e vamos escrever as equações. Olhando para o nosso circuito, nós temos que identificar malha independente, não é? Essa equação vai ser de uma malha independente. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que identificar um caminho fechado que não tem fonte de corrente. Vai ser este caminho aqui. E vamos atribuir um sentido, não é? Então, vamos atribuir um sentido. Pode ser este sentido, está no nosso critério. E atribuído este sentido, bom, nós podemos dar o nome que esta é uma malha A. Então, aqui flui essa corrente de malha A, não é? Uma corrente de malha A. Então, esta é a IA. E depois, vamos identificar as correntes de influência. Tem fontes de corrente, então essas fontes de corrente influenciam, de certa forma. Então, nós podemos escolher a influência de J6 para influenciar neste sentido, né? Esta é a influência de J6, começa e termina aqui no menos da fonte, mais da fonte, menos da fonte. Também a influência de J1, nós podemos escolher essa influência de J1, aqui. Então, temos aqui a influência de J1 e aqui temos a influência de J6. Então, já identificamos todas as influências e todas as malhas independentes. Então, o que nós temos que fazer a seguir é escrever as equações de acordo com o método das malhas independentes. Como é que nós começamos? Primeiro, vamos identificar as malhas próprias. Aqui, como só temos uma única equação, então vamos identificar a única malha própria. É a corrente A. Provoca quantas quedas de tensão? 4. Aqui, na resistência 6, 3, 5 e 4. Então, nós podemos dizer aqui que IA, entre parênteses, resistência 2, mais resistência 3, mais resistência 5 e mais resistência 4, não é? Para fechar o percurso aqui na resistência 4. 5, 3 e 2. Então, essas aqui são quedas de tensão próprias. E vamos às influências.
Então, podemos considerar a primeira influência de J6. Em que resistências? Na resistência 5 e resistência 4, que é comum à malha A. A malha A está aqui. E, portanto, J6 passa por 5, que é da malha A, também 4, que é da malha A. Então, está no mesmo sentido. Então, vamos ter aqui mais J6 nas resistências 5 e resistência 4. Não é? E resistência 4. Então, depois temos outra influência, sim. Qual é que é? É a influência, portanto, da corrente J1 sobre as resistências 2 e 4. Como é que influi esta corrente? Vem descendo quando a malha está a subir. Então, nós vamos ter menos J1 nas resistências quais? 2 e 4. Nas resistências 2 e 4. E terminamos, portanto, o primeiro membro da nossa equação, como pode ver, é este. E vamos para o segundo membro, igual à soma das forças eletromotrizes. E aqui não temos nenhuma força eletromotriz, então fica igual a zero. Então, esta aqui é a nossa equação. Então, o que nós temos que fazer agora é arrumar esta equação. Termos o incógnito no primeiro membro e termos independentes no segundo. IA é o termo com incógnita. IA, e depois resistências 2, resistência 3, resistência 5 e resistência 4. Igual, passa por outro membro a menos J6, resistência 4 e resistência 5. Depois, mais, nesse caso, J1, resistência 2 e resistência 4. Então, esta é a nossa equação. Esta é a nossa equação. Não sei se tem algum comentário no método das malhas independentes, mas basicamente nós chegamos à equação, não é? Então, o método funciona assim. Não é? Sim, sim. Por que é menos J1 e não mais? Por que é menos J1? Porque se nós formos avaliar, vamos olhar nesse caso, a corrente de malha sobe. Já viu que a corrente de malha já subir aqui nas resistências 12 e 4? Sim. Mas o J1 está a fazer o que nessas resistências? Está a descer. Então, essa é a oposição. Enquanto desce, essa sobe. Sim, Ao passo que no J6, se for olhar, o J6 faz isto e a corrente de malha também faz isto. Então, tem o mesmo, portanto, a mesma orientação. Então, aqui é mais por causa dessa coincidência da orientação e aqui é menos por causa da oposição. Então, é das malhas independentes. Método de análise nodal. Como é que funciona? Então, podemos identificar o exercício. Vamos a fazer uma revisão rápida, não? E o exercício 22. Sim, o 22. Então, o exercício 22 é um deles. Portanto, fala do método de análise nodal. Então, vamos desenhar o circuito e vamos muito rapidamente recordar como funciona. Então, estou aqui a desenhar o circuito 22. Aqui, força eletromotriz, resistência, outra força eletromotriz. Aqui uma resistência, uma fonte de corrente. Aqui uma resistência. Força eletromotriz.
Aqui uma outra força eletromotriz. Aqui é 1, aqui é 5, aqui é J2, resistência 2. Depois vamos ter aqui, depois vamos partilhar o circuito, né? J6, aqui resistência 6. Então, é basicamente isto. Então, nós temos este circuito aqui para analisar usando o método de análise notável. Então, o que nós temos que identificar no método de análise notável? Temos que identificar o número de nós e ramos com fonte de tensão ideal. São dois elementos. Não é? Temos que identificar o número de nós no circuito e ramos com fonte de tensão ideal. Que são fontes de tensão sem resistência interna. Naquele ramo em que só tem força eletromotriz, não tem resistência. Essas aí são fontes de tensão ideal. Não é? Então, é isso. Então, vamos olhar para o circuito. Se vocês estão a ver 22, vão ver que tem duas forças eletromotrizes ali, sem resistência interna. Então, temos, portanto, fontes de tensão ideal, duas, em dois ramos. O número de nós podemos identificar. Não é? Podemos chamar portanto, de nó 1, 2, 3 ou ABC. Nós podemos nomear como quisermos. Não é? Nós podemos nomear os nós como quisermos. Então, nós podemos nomear como A, não é? Esse aqui podemos nomear como B, este podemos nomear como C e este podemos nomear como D. Não é? Isso está ao nosso critério, nós podemos nomear os nós como quisermos. Mas isso nos permite identificar quantos nós, já que estamos a identificar o número de elementos, 4 nós. Não é? Então, já identificamos o número de nós, e vamos tanto com fonte de tensão ideal. Vamos escrever as equações. O que diz a fórmula? Diz o seguinte: o número de equações com esse método, fica igual, nesse caso, fica igual ao número de nós menos 1 menos ramos com fonte de tensão ideal. Então, nesse caso, estamos a ter o quê? Se formos a ver aqui, estamos a ter 4 menos 1 menos 2. E estamos a ter uma equação. Nós estamos a ter uma equação pelo método de análise notável. Então, esse passo é muito importante. Depois, nós vamos fazer o quê? Vamos identificar os ramos com correntes desconhecidas e vamos orientar as correntes ao nosso critério. Então, nós podemos identificar os ramos. No ramo 1, por exemplo, que é esse ramo, que é este ramo, a corrente é desconhecida. Então, nós podemos orientar a corrente, né? Dizer que a corrente 1 está a subir. Neste ramo aqui, nós podemos orientar a corrente, podemos dizer que a corrente está a fluir para, por exemplo, este lado, né? Este lado. Aqui, estamos a atribuir, na verdade. Essa aqui vai ser a corrente 3, porque esta aqui é a resistência 3. Podemos orientar esta corrente para fluir neste sentido, a corrente 5, né? Devido ao índice, né? Aqui. E temos a corrente 4, podemos considerar que está a descer. Então, a corrente 4 desce. Então, nós temos as correntes orientadas. Então, recapitulando, calculamos o número de nós, não é? Identificamos ramos com fonte de tensão ideal e escrevemos a equação. Não é? Depois da escrita da equação, calculamos o número de equações. Depois de calcular o número de equações, nós vamos ao circuito, não é? Identificar os nós
A, B, C e D, não é? Depois disso, nós marcamos as correntes de forma arbitrária, onde são incógnitas. Depois disso aí, nós escrevemos as equações. Então, daqui, nós saímos para um passo que é da escrita das equações. Então, vamos escrever as equações. É muito importante considerar o seguinte, que na extremidade da fonte de tensão ideal, a tensão é conhecida. Então, pelo menos neste método, uma tensão deve ser conhecida. Então, significa que nós vamos ligar, portanto, igualar a zero, portanto, dos terminais aqui, não é? Dos nós, ligar a terra. Então, nós vamos ligar a terra, nesse caso. Nós podemos escolher essa extremidade da fonte de tensão ideal e ligar a terra. Então, esse nó é nó D. Então, nós estamos a dizer que o potencial em D, nesse caso, um momento só, se estamos a dizer que o potencial em D, ligamos a zero este nó, em D, é igual a 0 volt. Então, estamos a assumir que o potencial é conhecido neste nó, é igual a 0 volt. Então, por quê? Porque é uma extremidade de uma fonte de tensão ideal. Então, significa que o potencial na outra extremidade será conhecido em face desse pressuposto. Então, vamos obter os outros potenciais. Então, se o potencial D é conhecido, então nós podemos escrever o seguinte, que o potencial em A, por exemplo, o potencial em A, que é aqui, é igual, nesse caso, o que acontece? O fluxo de corrente é do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, se nós dirigimos a seta para aquele lado, então nós podemos dizer o seguinte, que o potencial mais baixo é igual ao potencial mais alto, que é o potencial em D, nesse caso, não é? Que é o potencial mais alto, mas, nesse caso, a força eletromotriz daquele ramo, que é a força eletromotriz 1. Então, nós temos essa representação. Uma vez que o potencial em D é igual a zero, então nós ficamos com o potencial conhecido. O potencial em A fica igual à força eletromotriz 1. Fica igual à força eletromotriz 1. Então, já temos o potencial em A, nesse caso. Então, podemos ir para outro... Peço para acertar a imagem aí. Não conseguimos ver perfeitamente. A imagem do circuito está bom? Sim, agora está bom. Conseguimos ver. Então, consegue ver a equação? Sim. Ok, então vou subir um pouco a equação. Consegue ver? Sim, já está. Sim, conseguimos ver. Ok. Então, temos o potencial em A, que é igual ao potencial em D, que é 0, mais a força eletromotriz. Mas também nós temos o potencial em C, aqui. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o potencial em C, aqui, é alto em relação ao potencial em D. Então, vamos dizer o seguinte, que o potencial em D é igual ao potencial alto, né, que é o potencial em C, nesse caso, aqui. Não é? E depois, o potencial em D é igual ao potencial em C, mais, nesse caso, a força eletromotriz 5. Não é? Então, como o potencial D é zero, então significa que o potencial C vai ser igual a menos força eletromotriz 5. Então, esse é o potencial em C. Então, falta-nos um potencial, que é o potencial em B. Porque nós já identificamos quantos potenciais? Já identificamos 3 potenciais, nomeadamente o potencial D é igual a 0 volt, o potencial A
é igual, nesse caso, à força eletromotriz 1, que é conhecida. Depois, o potencial C é igual à força eletromotriz 5, que é conhecida. Então, falta-nos o potencial B. Não é? Falta-nos o potencial B, conforme podem ver. Então, estou aqui a selecionar as incógnitas que nos faltam. Então, vamos formular para o potencial em B. Como é que nós vamos formular para o potencial em B? Então, nós vamos levar em consideração esse aspecto. Que o potencial em B e as condutâncias, portanto, adjacentes a esse potencial B, que são condutância 3, 4 e essa condutância que é nula, que é 2. Então, vamos ter aqui, devido à presença de fundo de corrente, então vamos ter aqui potencial em B, nesse caso, entre parênteses, condutância 3 mais a condutância 4, não é? Que são essas condutâncias que nós conseguimos ver ali. Não é? Então, e depois, menos os potenciais adjacentes, não é? Aqui vai absorver, aqui menos o potencial D, aqui, menos o potencial D, condutância 3, e depois, de novo, menos o potencial C, nesse caso, vezes a condutância 4. Isto fica igual, nesse caso, a corrente, portanto, que entra nesse ramo aqui, que é a corrente J2. Então, nós temos esta equação. Então, o potencial em D é igual a zero. Então, vamos tirar essa parte e vamos continuar. Então, tirando essa parte, nós vamos continuar a nossa equação. Então, ficamos com o potencial em B, a condutância 3 e condutância 4. E depois, menos o potencial em C, condutância 4, igual a J2. Então, podemos passar para outro membro. Então, nós vamos ter aqui o potencial em B. E esse fator vai dividir. Então, ficamos aqui com J2 mais o potencial em C, condutância 4, sobre condutância 3 e condutância 4. Então, temos aqui a nossa fórmula para o potencial B. Então, esse é o potencial que estava em falta. Então, já encontramos esse potencial. Então, nós já conhecemos todos os potenciais, portanto, do circuito. Então, com esses potenciais, nós vamos calcular as correntes. Não é? Então, vamos calcular as correntes com esses potenciais e vamos conseguir. Então, como já conhecemos todos os potenciais, nós voltamos para o circuito. Esse circuito, uma vez que já temos o potencial A, B, C e D conhecidos, então vamos continuar para deduzir as correntes, nesse caso. Então, para calcular as correntes, o que nós vamos fazer? Vamos usar esse problema. Então, vamos começar pelas correntes, nos geramos com resistências. Onde é que tem resistências? Resistência 3 e resistência 4. Não é? Então, essas aqui nós vamos encontrar por via da lei das tensões, essas duas, porque tem queda de tensão aqui. Agora, essas de 4, essas duas aqui, a 5 e a 1, vamos obter pela lei dos nós. Então, vamos ver como procede. Vamos calcular a corrente 3. Estamos a dizer o que na corrente 3? Estamos a dizer que ela flui de D para B. Então, estamos a dizer que o potencial em B, não é baixo, e o potencial em D é alto. Então, menos a queda de tensão, que é a corrente 3, a resistência 3. Então, feito isto, nós podemos dizer que esse potencial em D é zero, conforme já vimos, e que, portanto, a corrente 3, essa corrente 3 será igual, nesse caso. Então,
a condutância 3, que é o inverso da resistência. Aqui. Então, nós temos essa corrente 3. Então, corrente 4, idem, a gente está aqui, o potencial em C é alto que B. Então, vamos dizer aqui, potencial C é igual ao potencial B, aqui, menos a corrente 4, vezes a resistência 4. Então, aqui, a este potencial C, menos esse potencial B, depois, pela condutância 4. Ou 1 ou a dividir por resistência 4. Então, essa será a corrente 4. Essa aqui será a corrente 4. E depois, é só prestar atenção. Está e I3 saem. Essa incógnita aqui é a corrente 1. Temos I1 a entrar e temos J2 e J6 a sair. Então, essa corrente 1 vamos precisar aqui. Então, aqui nós temos tudo para calcular a corrente 1 e depois nós precisamos essa corrente 1 aqui, para conjuntamente com a corrente 3, nesse caso, que já é conhecida, nós calculamos a corrente 5. Então, é assim como nós calculamos as nossas correntes. Esta será a corrente 5, esta será a corrente 1. Nós precisamos dessa corrente 1 para, portanto, obter a corrente 5. Então, nós usamos a lei dos nós para achar as correntes, nesse caso. Depois de nós acharmos as correntes, juramos por via da lei das tensões, porque esta é a lei das tensões. Nós usamos a lei dos nós, ou a lei, portanto, a primeira lei de Kirchhoff. Então, este é o método de análise nodal. Agora, vamos